Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do nosso querido, lindo, maravilhoso, espetacular PBcast. Meu nome é Leonardo Costa. E eu sou Lucila Costa. E hoje o nosso PBcast vai ser uma delícia. Nós vamos fazer o nosso primeiro episódio em celebração aos Dias dos Pais. E no episódio de hoje a gente vai conversar com um cara incrível que foi escolhido por vocês. A gente vai conversar com o psicólogo Alexandre Coimbra Amaral. Pessoal, é com muita alegria, muito orgulho que eu tenho hoje aqui com vocês pessoas que eu amo, que eu admiro e que o podcast Lu tem trazido uma oportunidade de vida para a gente, de trazer os nossos ídolos para essa câmera. Então, nós vamos falar sobre o Dia dos Pais com o Alexandre Coimbra Amaral. Ale, muito obrigado. Você tem um coração gigante. Eu estou muito feliz e muito honrado de você estar aqui com a gente, tá bom? Eu também. É o nosso primeiro podcast com tema, né, especial. É isso aí. Alexandre, seja bem-vindo. Muito obrigado, gente. Eu me sinto já em casa porque o sotaque me convida a me sentir aninhado, né? A gente trocou umas figurinhas antes da gente gravar, porque eu precisei adiar a gravação desse episódio, porque um dos meus filhos adoeceu, e aí a gente foi falar disso também, de como a vida é isso, né? A paternidade tem essas impermanências, assim como a vida, que nos rege. Então, a experiência de estar aqui já, depois da gente ter conversado e trocado essas ideias assim iniciais assim sobre como a vida é e como a gente pode agir com delicadeza diante dessas intempéries da vida, isso já me deixou com uma alegria de estar aqui com vocês que vocês não imaginam. Então, muito obrigado pela forma como vocês me acolheram na minha necessidade naquele momento. E vamos embora, vamos conversar sobre o que a gente precisa falar tanto, né? E para a gente começar um pouquinho, Ale, a gente queria que você se apresentasse para a gente, para falar um pouquinho com quem você trabalha, quem é o Alexandre. Bom, já que o tema é paternidade, e não é só por ele, eu também começo me apresentando a partir de Luan, 15 anos, Ravi, 13 e Gael, 8, que são meus 3 filhos com Dani, que é minha companheira há 25. São 19 de casado e 25 de relacionamento, né? E esses 3 filhos, eles são os responsáveis por um monte de revoluções e um monte de transições nas nossas vidas. Então, nós tivemos filhos na Bahia, os 3 são baianos, embora nós sejamos mais do sul, eu sou de Belo Horizonte, a Dani é de Anápolis, em Goiás, a gente decidiu morar na praia, a gente queria morar na praia, e os nossos 3 filhos têm esse cheiro de mar, assim, então, quando a gente passa muito tempo longe do mar, eles apitam e falam, não, precisamos voltar, o que aconteceu recentemente, semana passada, a gente estava de férias em Natal, a gente está sempre voltando, né, para onde eles nasceram, 2 deles nasceram em Salvador e o Gael, que é o mais novo, nasceu em Serra Grande, que é no interior da Bahia, praia, um pouquinho antes de Ilhéus, um lugar lindo, a gente morou 5 anos lá. Então, nesses 15 anos de Bahia, a gente fundou essa família, mas a gente também se transformou muito. Eu sou psicólogo há mais tempo do que eu não sou, então essa parte da identidade já está bem coladinha, assim. Eu sempre trabalhei com psicologia como uma ciência que está interessada em fazer transformação social. Então, a psicologia que eu sempre abracei é uma psicologia incomodada com os avessos do mundo.
Então, não é uma psicologia que se utiliza da ciência para reforçar estereótipos, lugares de poder, opressões, né? Uma psicologia que está interessada em fazer questionamentos, às vezes indigestos, mas que são necessários para a gente virar algumas páginas da cultura e da sociedade. Então, sempre trabalhei assim nas bordas da vida. Então, tenho prática clínica em terapia familiar e de casal, e aí a gente faz uma conversação nessas sessões com a família toda, em torno de vários problemas, né? Que pode ser a morte, a doença, o crescimento de um dos filhos, problemas com agregados, noras, genros, cunhados, questões geracionais, herança. Terapia familiar pode acontecer por um monte de coisa, e é uma terapia da conversa. E muitas vezes da gente reaprender a conversar sobre temas que a gente não está conseguindo conversar em casa. E eu escolhi essa abordagem porque eu sou uma pessoa que veio ao mundo para conversar. Isso é a coisa mais importante que vocês precisam saber sobre mim. Assim, se eu não tenho gente para conversar, eu fico ruim. Eu consigo segurar a onda com a minha solitude, prezo os meus espaços privados, mas eu vibro a vida querendo celebrá-la com gente ao meu lado, né? Legal. Então, ter filhos tem a ver com essa celebração da vida, compartilhar a vida com eles tem a ver com isso. E de tempos para cá eu tenho viajado muito pelo Brasil, dando aula, dando curso, palestra. Hoje eu sou consultor de saúde mental em empresas, em escolas, implementando programas de saúde mental para as pessoas das empresas que estão muito lascadas na saúde mental pós-pandemia, por exemplo. E tenho feito muita coisa mais coletiva, né? Eu tenho um grupo terapêutico de homens que tem 5 anos já que funciona, um grupo gratuito, virtual, mais de 250 homens conversando sobre os dilemas da masculinidade. Dou aula virtual sobre um monte de coisa para psicólogo, já fiz 4 anos e meio participações quinzenais no programa Encontro com Fátima, até ele acabar no mês retrasado. E tem um podcast hoje que é o meu xodó, assim, que eu estou muito encantado, que se chama Cartas de um Terapeuta, que é um podcast em que eu recebo cartas das pessoas e converso sobre os dilemas que estão sendo apresentados ali todas as semanas. E eu sou escritor, e tem uma e eu sou escritor, eu escrevi 3 livros, estou escrevendo o 4º, o 5º e o 6º. Eu estou escrevendo o 4º livro sobre família, que vai ser um livro dentro da mesma proposta dos outros 3, que são livros escritos sobre a alma, numa linguagem acessível para as pessoas, mas sem cair na esparrela da autoajuda, e, portanto, preservando a complexidade do fenômeno humano, não simplificando. E tenho 2 infantis que estão a caminho. Ai, que lindo! Ale, deixa eu te contar. Um dia eu acordei e eu falei, Lu, a gente tem que fazer esse podcast dos pais de qualquer jeito. A gente não vai ser um podcast só de ciência e nós vamos ter as datas comemorativas clássicas. E a primeira data que veio foi o Dia dos Pais. E aí eu pedi ajuda, eu tenho um canal de Instagram grande, né, que a gente construiu, né, com muito carinho, crescemos muito na pandemia, e eu pedi para as pessoas indicarem pessoas para participar do podcast. E o seu nome, assim, era uma enxurrada de Alexandre Coimbra Amaral, assim, um mundo de gente pedindo. E eu falei, anota aí, Lu, vamos anotando, vamos atrás desse homem aí. Mas eu quero contar uma frustração que eu tive para a gente começar a nossa conversa, porque a minha primeira reação foi um pouco de indignação, mas depois eu entendi. E eu acho que você é o cara ideal para a gente conversar isso. 50% das indicações eram de mulheres. E aí eu falei assim, eu quero um pai
Eu fiz até uma brincadeira, eu fiz um vídeo, eu falei, gente, eu quero um pai, é dia do pai, eu queria um pai, me indica um pai, é uma pessoa que entende sobre paternidade, mas que tem skin in the game, que ele teve uma esposa, teve um filho, adotou um filho, ele tem que ter um pai, eu queria uma pessoa que experimentasse a paternidade. E virou uma piada, depois eu falei assim, pô, mas será que... Aí eu fiquei meio bravo, assim, será que não tem pai que presta para participar desse podcast? Eu comecei a ficar com raiva das respostas. E a gente ficou surpreso com algumas respostas também, né, Léo? Com a reação. E as pessoas falam assim, não, Léo, porque o meu marido me abandonou meus filhos e porque ele divorciou e procurou outra. Aí passou umas 48 horas, que é sempre bom, né, você entender o que aconteceu. E o que eu percebi é uma avalanche de sofrimento de filhos que não tiveram a presença dos pais ou que tiveram traumas diante da paternidade. Então, assim, eu vim de uma onda, primeiro da brincadeira, depois eu fui até meio para raiva, indignação, porque eu acho, tô falando mais do que eu devia, eu acho que eu vivo no entorno de pais maravilhosos perto de mim, e eu acho que a geração dos pais hoje, pelo menos próximo de mim, ela falou, será que a gente não vive numa bolha? Eles querem mais ser pais. Eu estou longe dos meus filhos há 10 dias, essa gravação está acontecendo em 3 cidades diferentes, porque eu estou ajudando a minha mãe numa internação, e eu brinco, assim, hoje eu ouvi uma frase do Piangers, que ele falou assim, eu tenho que tomar cuidado para não me emocionar aqui agora, ele falou assim, filho é igual quando você sente cheiro de bolo. Toda manhã você sente um cheiro de bolo gostoso. Aí eu, na hora, eu lembrei do Pedro, que é meu mais novo. Eu falei com ela, hoje eu sonhei com o Pedro. Mas, na verdade, eu não sonhei. Eu ouvi essa frase e falei, cara, é exatamente isso. Eu falei, olha, o Pedro tá aqui. Ele é pequenininho, 2 anos e meio. E eu quero abraçar, eu quero beijar e tal. E aí eu vi aquela avalanche de sofrimento ali. Uma avalanche de sofrimento, de revolta, de raiva, indicando mães. Aí eu falei, não, gente, no Dia das Mães, fica tranquilo, nós vamos chamar a mãe para conversar. E eu queria começar o nosso papo com o que você está enxergando dessas pessoas. Vamos falar de um lado sofrido primeiro, para depois a gente falar de coisa boa. Porque você vê isso no consultório. Família sendo... não só no consultório, é isso. Então, assim, eu queria começar o nosso podcast, porque a nossa audiência sabe que eu fiz isso. Que eu brinquei várias vezes, me manda um pai aí, tudo. Aí quando tu vira o senhor, eu falei assim, deixa eu ver se esse cara é só terapeuta ou ele é pai também. Eu falei, pai de 3. Ele falou, pai, aqui, pronto, ele atendeu o critério que eu queria. Eu ia ficar muito frustrado, Alê, se eu não te achasse um homem que estudou a paternidade, que estudou também ao lado da mãe, da esposa e da família, que não fosse pai. Então, eu estou muito feliz de acontecer e, na verdade, o meu coração acalmou, tá? Na hora que eu vi, eu falei, Lu, nós estamos diante de um problema realmente grave que a gente precisa conversar. Eu queria que a gente discorresse um pouco sobre isso. Bom, a sua pergunta é boa demais, Léo. Dá para fazer uma tese de doutorado com ela. Interseccionalizando muitos aspectos, mas eu vou tentar responder. Vamos lá. A origem de todo esse sofrimento está numa palavra que contém inúmeras outras, patriarcado. O patriarcado, ele é um sistema ideológico que constrói uma cultura. Embaixo desse sistema existem alguns mandamentos e alguns mandatos que organizam os papéis de gênero numa sociedade. Então, nós somos uma sociedade profundamente regida pelas normas patriarcais. Algumas das normas patriarcais que operam sobre a vida do homem podem fazer, por exemplo, primeiro, você vai rejeitar tudo o que é feminino. Tudo que tiver a ver com expressão das emoções, com cuidado a qualquer coisa da vida que não seja acumular, adquirir e competir. Você vai rejeitar a assunção da sua verdade. Você vai ser treinado, desde o início da sua vida, a omitir e mentir sobre si.
em nome do que você quer conquistar. E isso vai ser legitimado pela sociedade. E é, né? E é. Portanto, na hora que esse homem que vive essa biografia baseada nesses preceitos patriarcais, na hora que esse homem ele é pai, esse filho ele representa, se ele não está desperto para isso, se ele não está envolvido, isso tem a ver com raça, classe, tem a ver com um monte de coisa, né? Com culturas, microculturas dentro da sociedade brasileira. Se ele não tem a oportunidade de escutar, de participar de conversas sobre outras formas de ser homem, antes de ser pai, a trajetória paterna dele vai ser uma trajetória patriarcal. Então, a trajetória paterna patriarcal é uma trajetória abandonadora. Porque o filho, ele exige de um cuidador, que pode ser qualquer pessoa, pode ser mãe, pode ser pai, pode ser 2 homens, 2 mulheres, um trisal, não importa, pode ser uma mãe solo, pode ser um pai solo, pode ser criado por avós, não importa. O cuidado a um bebê não tem gênero. O que um bebê precisa não tem gênero, né? Mas tem uma coisa que o adulto que cuida de um bebê precisa fazer. Porque o bebê humano, não obstante nós estejamos nessa pós-modernidade que exige que nós tenhamos 1000 papéis para fazer nas mesmas 24 horas do dia, de forma acelerada, ainda dizendo que a gente está mandando ver bem em todos, ainda que a gente seja esse sujeito enlouquecido nessa época histórica, o bebê pede presença. O bebê só se desenvolve mediante a presença de um adulto. Ele precisa da presença de um adulto para preservar a vida dele, porque ele não tem como sustentar a preservação biológica da vida dele sem a presença de um adulto. Ele precisa de um adulto para dar comida para ele, senão ele morre. Ele precisa de um adulto para dizer para ele que ele não pode botar a mão na tomada, senão ele vai tomar choque e morrer. Ele precisa da presença de um adulto o tempo inteiro. E a presença para cuidar do bebê é uma presença que te coloca ausente de outras presenças da sua vida, necessariamente. Necessariamente. Se você quiser estar com um bebê, você vai ter que fazer negociações com a sua vida. Ponto. Ponto. Sim. Ponto. Então, não tem outra forma. Não tem outra forma. Né? Não quer dizer que você tem que estar exclusivo para o bebê. Isso também não é necessário. Porque um bebê, uma criança, um adolescente, um filho, ele é criado por uma comunidade. Uma pessoa sozinha se colocar responsável por um bebê já é uma violência social. Para essa pessoa sozinha. Né? Geralmente uma mãe solo no Brasil. Então, quando nós precisamos desse nível, dessa qualidade de presença para cuidar de um bebê e de uma criança, o pai, esta figura, o homem cis, ele é uma pessoa que corre dessa responsabilidade, porque ele, aspas, tem coisa mais importante para fazer, fecha aspas. Porque a sociedade está dizendo para ele, o seu papel é sair da caverna com a clava e lá fora caçar o tigre dente de sabre e voltar com a caça para dentro da caverna onde estará a mulher e os filhos. Essa imagem pré-histórica ainda é a imagem que rege a divisão de gênero no Brasil mais profundo. Então, o pai, ele abandona a mulher com a carga mental dela para pensar na gestão do lar e da educação dos filhos, ele não participa disso, ele não sabe se o filho 1 está precisando de meia, se o filho 2 precisa ir ao pediatra, se o filho 3 ele está com problema com a professora de matemática e com um colega que chama Manuel,
Ele não sabe. Isso são detalhes tão pequenos de nós dois, são coisas muito grandes para eu resolver. Quem resolve é a mulher. Isso é muito patriarcal. Então, seja um abandono mais magnânimo, né? Nós temos 6 milhões de crianças brasileiras sem o nome do pai na carteira de identidade. Sério? Eu não sabia que era isso. 6 milhões de crianças. Então, isso é um dado que fala da monta do abandono. Esse abandono... Foram os que têm e também não tem o pai presente. Isso aí, é isso aí. Né? Isso aí. 6 é o oficial. 6 é o abandono real, o resto é negligência. Né? Assim, documentado, como se diz. Pelo nome do conceito, a negligência é o abandono em presença. Então, eu estou ali, mas eu não estou. Se você vai escutar crianças, né, várias pesquisas mostram isso, que as crianças que são abandonadas, elas conseguem muitas vezes uma saída biográfica menos densa do que aquelas que vivem uma experiência de negligência forte, porque ela elabora aquele luto, bom, ele não existe mesmo, ele não vai aparecer mesmo, eu vou me resolver, eu vou inventar outras formas de que olhem para mim, que me reconheçam, que cuidem de mim, eu vou me virar. Agora, aquela criança que fica o tempo inteiro esperando que o pai volte, aquele pai que está do meu lado, mas que o celular não desliga, aquele pai que fala que me ama, mas que não volta do trabalho antes das 10h30 da noite, aquele pai que fala no final de semana a gente vai fazer um programa super legal, mas ela só consegue conversar com esse pai na hora de dormir no domingo à noite, ele fala, ai, desculpa, eu estou tão cansado, fiz tanta coisa e não pude estar com você. Estou dando aqui exemplos muito cotidianos, né, que podem acontecer nessa história. Então, essa criança que sofre esse tipo de abandono em presença, ela traz uma marca muito profunda, isso chama negligência. Então, quando essas mulheres gritam essa dor, na resposta à sua pesquisa lá no seu perfil do Instagram, elas estão gritando uma dor secular. Eu acho também. É a primeira vez que elas estão podendo falar disso, assim, historicamente falando, né? Não tinha espaço social para a gente falar disso. Não. Então, um dos nossos aprendizados como homens, nesse momento histórico da vida, é aprendermos a escutar o grito das mulheres. Porque esse grito tem uma história secular. De silêncios Gerações. por muito tempo. Hã? De silêncios, né? Silêncios guardados. Que agora explode de várias formas. Isso. Então, eu super entendo essas mulheres, elas estão certas. E eu acho que o único jeito de ser homem e de ser pai, nessa época histórica nossa, é assumir a nossa imperfeição e a nossa disposição para aprendermos, porque as injustiças de gênero estão muito evidentes e a gente está muito sensibilizado por elas. Né? Então tá mesmo difícil existir escutando essas coisas e sentindo esses pesos sociais na paternidade. É lindo o que você falou, e na hora que você falou de aprendizado, me veio uma história pessoal na cabeça, né? Eu e o Léo, a gente está casado já tem uns bons 17 anos, né, Léo? Sei lá, perdi as contas. Mas a gente optou para ter filho mais tarde. A gente optou ter filho depois de uns 8 anos de casado, porque a gente estava estudando, a gente morou fora e tal. E eu falo isso muito com o Léo, assim, o Léo é um maravilhoso pai, presente, que exerce o cuidado, né? Que você falou, que faz toda a parte de um pai que eu julgo como mãe maravilhoso. Mas foi exatamente isso, assim, o espaço para aprender. Eu lembro quando a gente casou, eu brinco que a gente era moleque, eu tinha apenas 24 anos, e a gente mudou para a Austrália. E chegou lá, nós dois somos caçulas das duas famílias. E eu brinco assim, eu nunca guardei um sapato em casa, eu achava que ele ia andando pro armário, porque tinha que fazer por mim, e ela nunca pendurou uma camisa, porque ficava tudo na cadeira do escritório. Na primeira semana juntos, era uma pilha de sapato e uma pilha de camisa, houve a primeira briga no casamento.
E, lógico, o Léo muito prestativo, quando eu comecei a arrumar, ele começou a me ajudar. E a briga foi da proatividade. Eu falei, não, a questão não é me ajudar, é a questão fazer sozinho. E foi uma briga legal, que eu fiquei nervosa, saí. Quando eu voltei, foi a frase que me toca até hoje, foi o maior ensinamento da minha vida, que ele falou assim comigo, eu não vou fazer nunca igual você. Se você não deixar eu fazer do meu jeito, eu não vou ajudar mais na casa, porque não é ajudar, você quer que eu faça com você. E aí, assim, não vai dar certo. Então, deixa eu fazer, e se você quiser que fique do seu jeito, você complete. E doeu, e foi uma verdade que acabou, a gente nunca mais brigou sobre isso. Se passaram 8 anos, por que eu estou contando essa história? Minha filha nasceu. E quando a minha filha nasceu, o Léo me pegou pela mão e me lembrou dessa história. E virou e falou comigo assim, eu não quero brigar de novo. Foi a única briga que a gente teve, grande, foi essa. E você deixou eu aprender. Me deixa de novo. Porque você... eu sempre fui muito ligada à criança. Então ele falou assim, é nítido que você tem dom de cuidar, mas eu estou aqui para aprender. E eu nunca vou fazer igual você. Se você não deixar, nós vamos ou brigar e eu vou deixar você fazer sozinho, que eu vou cansar, ou você vai ter que respirar fundo e deixar fazer do meu jeito. E foi muito legal isso, porque eu confesso que várias vezes aquela fralda que eu podia ter trocado em 20 minutos, ou 20 minutos, em 2 minutos o Léo gastava 20. E eu ficava ansiosa na sala, falei, deixa ele tentar. E graças a esse aprendizado, que foi talvez permitido e pedido, que eu acho que foi mais pedido, que foi o grito dele, as coisas foram acontecendo para que a harmonia, o que tem na minha casa hoje. Então, assim, essa palavra de aprendizado, na que você falou, ela é muito forte para mim. Que eu acho que, por toda a história linda que você falou, eu acho que ainda é pouco permitido, talvez por nós também, na hora que a gente fala os nossos gritos femininos, a gente também não permite muito um aprendizado de pessoas que nunca aprenderam a cuidar, nunca foram ensinados e ainda lutam por uma vontade que antes era contida de querer fazer e talvez a sociedade ainda julgar dos que fazem ou não, né? Da percepção. Será que eu faço, que eu não faço? Eu cedo, eu não sei fazer, deixo para lá. E foi muito legal suas palavras, que eu acho que tudo se cerca em deixar aprender. Não sei, é a minha percepção. Bom, eu acho que essa cena que você está trazendo, né, como uma metáfora, ela é muito bonita, porque ela nos conecta com a esperança. Né? A gente começou falando desses momentos da dor. Imagine a dor de tantas mulheres de não terem esperança no masculino, né? Nesse homem que provoca abandonos e opressões e violências em série. Mas quando nós homens nos conectamos com a beleza de poder participar da vida de um filho, não é o cuidado diário e essa parte mais onerosa da vida que nos comove. Acontece que não tem almoço grátis nesse mundo. Para você receber aquele sorriso e aquele abraço sem hora marcada, você precisa construir intimidade. E a intimidade é construída nesses momentos duros. Isso. No tijolo por tijolo, num desenho mágico. Todo dia ele faz tudo sempre igual. É nessa repetição que a gente constrói a intimidade com um bebê e com uma criança. Então, não tem jeito de você querer uma coisa sem dar outra. Só que para nós, homens, a experiência dessa separação de tempo e de energia para um bebê, uma criança, um adolescente, isso é uma coisa que a gente não teve uma referência ancestral. Quando alguém aqui teve numa conversa, essa pessoa pode se considerar uma privilegiada, porque o que estava culturalmente escrito para os homens da geração dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, era o seguinte: trabalhe de noite,
você dá uma chegadinha lá no berço, faz um bilu-bilu, tá ótimo. E chegue, não, a função do pai não era construir afeto, era ser a lei. Então, a mãe passava o dia né, fazendo a lida sofrida, repetitiva, desgastante, enlouquecedora de ser mãe, porque ser mãe é enlouquecedor, ponto. Ponto. Não tem nenhuma mãe que longevize a sua saúde mental se ela estiver sozinha nesse papel. Para ser mãe, você precisa estar muito amparado por um monte de coisa. Você precisa ser maternado para poder maternar. Você precisa ser cuidado por uma vila para poder gerar essa vila para a criança. Então a mãe passava o dia fazendo essa tarefa toda, e nos momentos em que ela não conseguia colocar a disciplina que lhe era solicitado, ela falava assim: você vai ver o que vai acontecer com você quando seu pai chegar. E aí, na hora que o pai chegava em casa, ela fazia passagem de serviço para o próximo turno. Então, você saiba que rolou isso aqui, e o pai ia construir a prática educativa dele, que era baseada numa falta de conexão afetiva e que era só lei, era só bater o martelo do veredito, assim, você vai apanhar, você vai ficar de castigo, você vai perder isso, você vai perder aquilo. Então, o afeto, no sentido dessa construção cotidiana que faz a intimidade genuína acontecer, não foi concedido aos homens que vieram antes de nós geracionalmente, né? Então, o papel que a sociedade dizia para ele, que a nossa cultura patriarcal dizia para ele exercer, era esse, do mandatário, né? O que manda, o que tem a última palavra, o de quem se deve ter medo. Então, para você construir uma relação afetiva, você precisa trocar o medo pelo respeito. Isso não quer dizer perder lugar de autoridade, apenas perder esse lugar autoritário. Então, essa é a revolução que está acontecendo agora. Mas a imensa maioria dos homens ainda não consegue fazer essa transição. Então, esse lugar de querer a paternidade, de querer se conectar com os filhos, é um lugar que a gente conhece depois que a gente já conseguiu fazer algum tipo de desconstrução interna. É muitíssimo raro que esse pai presente chegue a partir de um filho que sorri para ele e ele... Não é assim. Tem uma construção de várias coisas que ele já vem questionando sobre a masculinidade dele. Na hora que chega o filho, ele já está com o coração mais aberto, e com a identidade mais aberta para poder entrar na história desse bebê e permitindo ser transformado por ele. Porque é isso que acontece. Então dei sorte, Lu. Alexandre, então me explica uma coisa. Porque eu tive muito medo de ser pai. Mas quando a gente decidiu, né, Lu, vamos tentar o nosso primeiro filho, aí eu passei a querer, eu não queria, não é aquela, eu quero muito ser pai doente, psicótico, mas a gente queria muito. Quando ela engravidou da Bela, né, que foi muito gostosa a história, aquela coisa no ultrassom, assim, eu falei, e aí, agora nós vamos chamar menino ou menina? A gente apostava se era menino ou menina, não tinha esse negócio de chá, balão azul e vermelho, eu acho meio estranho esse negócio, mas tudo bem. Eu queria muito, eu me via como pai de menina, não sei porquê, eu falei, eu queria ser uma menina, a primeira tinha que ser uma menina, aí veio. Então, nesse dia do ultrassom, eu estava muito, muito, muito feliz, eu não sabia o nome. Aí a Lu falou assim, que tal Bela? Virou Bela, nós temos uma Bela até hoje, não a Isabela, o karma da Bela, todo mundo chama ela de Isabela, mas tudo bem, ela lida com isso bem. E aí eu fiquei muito desafiado a tentar aprender antes para conseguir, mas eu quero, a minha pergunta não é para me falar que eu sou um pai diferenciado, não. Até porque eu não acho isso. No seu grupo de masculinidade, eu esqueci o nome. Grupo terapêutico de homens, que chama. Grupo terapêutico de homens.
Porque eu vou quase mudar um pouco do que eu ia falar. Porque eu acho que o sofrimento das crianças é claríssimo. O sofrimento não é a angústia da família. O meu pai é um general, ele vai me bater, essas coisas. O meu foi assim. Acho que todo mundo. Em casa, meus meninos têm medo de mim, tô brincando. Você percebe o sofrimento desses homens de querer desabrochar no sentido de claro. querer amar, de poder falar assim, cara, chorar quando uma criança faz alguma coisa, querer ficar com os filhos ao invés de ir por trabalho, tá disposto a abrir mão de dinheiro para estar próximo das crianças, não necessariamente para fazer trabalho, porque eu escuto muito assim, nossa, o Léo ajuda muito, eu falo, não ajuda, eu sou pai, né, ajudar, eu odeio esse negócio, né, o pai que faz o trabalho, eu faço também, mas é porque eu acho que tem que fazer, mas é isso que você falou, é na troca de fralda, é no banho, é no machucado, que eles encontram um colo, um porto seguro que não seja só o da mãe. A minha pergunta para você, Ale, é o que você tem visto de homens, se eles estão sofrendo por antecipação, que foi meio que aconteceu comigo, e aí a Lu errou um pouquinho da história, é que eu pedi autorização para ela deixar eu mexer com a Bela antes da Bela nascer. Não foi na hora. Então, assim, eu falei, Lu, você precisa deixar. Eu sou fisioterapeuta de formação, eu falei, Lu, o bebê não vai cair do meu colo. Eu cuidava de crianças com paralisia cerebral, então, assim, fica tranquila. O mais difícil foi segurar a sogra, né? Mas tudo bem. Essa história não pode contar ou não. Então, assim, eu queria muito ouvir de você se alguma pessoa chega e fala assim, cara, eu fui criado dentro de uma sociedade patriarcal, eles estão chamando horrível, heterotop, o cara, mas na verdade eu não quero ser o heterotop, mas existe uma sociedade me pedindo isso. Na verdade, eu queria ser um paizão, estar próximo dos meus filhos, brincar e de vez em quando até mandar o trabalho para o inferno e poder cuidar deles bem. Olha, a prova de que existe sofrimento nos homens quando se transformam em pais, e não somente agora, a prova que existe esse sofrimento é, por exemplo, que esses homens, nas gerações anteriores, eles só tinham autorização cultural para se realizarem no cuidado quando eram avós. E por que a imagem do avô é essa imagem do homem que está amaciado, que consegue abraçar, que consegue sentar no chão e brincar de bolinha de gude, que consegue colocar as crianças nos ombros e brincar com as crianças. Porque na nossa sociedade o avô é o quê? É um aposentado. Então ele pode. Ele não está mais no espaço produtivo da vida, entende? Então a aposentadoria, na nossa Constituição Social, ela define. Pronto, agora você pode fazer essas outras coisinhas aí que você quer. Né? Então agora você está. Marco, né, Alexandre? É um marco, a partir dali pode. A partir dali pode. Então, ali, né, no processo dessa fase última da vida, né, do envelhecimento, da conquista dessa maturidade, e aí, obviamente, tem recortes de classe para a gente pensar, porque tem homens que não têm esse privilégio. Né? Tem homens que não param de trabalhar nunca, que não conseguem ter isso na vida. Né? Mas estamos pensando aqui nesse avô mítico, assim, iconoclástico, assim, que não é muito difícil da gente achar. Um avô com quem eu brincava, é mais fácil a gente ter memória do avô brincalhão do que do pai brincalhão. Legal, verdade. Né? Então, isso tem a ver com a estruturação do patriarcado. O homem, ele precisa produzir. Ele precisa estar a serviço do sistema. Né? Desse sistema produtivo, acumulativo, competitivo, e o aposentado se aposenta de tudo isso. Então agora ele pode ir para os seus afetos. O que está acontecendo é que nós finalmente escutamos o que os homens mais velhos diziam, que é assim: meu filho, aproveite a sua vida, não espere para ficar tão velho, e porque depois a gente tem vontade de fazer um monte de coisa, não tem mais energia, não tem mais saúde, não tem mais corpo. É isso que os nossos avós nos diziam e falavam com a gente quando criança. Finalmente, do ponto de vista da geração, a gente conseguiu escutar isso. Então a gente está querendo, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente quer
viver essa experiência paterna com os afetos, mas até entre os pais que estão assim muito vinculados com seus filhos, agora aparece um novo desafio que é assim: ok, você quer ficar só com a parte boa? Só de construir os afetos e você vai continuar tendo uma mulher sobrecarregada do seu lado e você vai posar de paizão Rodrigo Hilbert no Instagram? Como é que é esse negócio? Então a gente tem uma discussão hoje que é de equanimidade na, Uhum. na carga, Concordo. na carga, na carga da vida, a levar uma vida que inclui trabalho, família, ser filho, ser filho e pai, ser irmão e ter filhos com irmãos, você ter direito ao lazer, mas também a sua companheira ou o seu companheiro ter direito ao lazer, e você ter o direito à sua privacidade, ela também. Tudo isso tem uma gestão. Teve uma vez que eu estava num evento da revista Crescer, eu sou colunista da revista Crescer. Estava num evento para as famílias, aqui em São Paulo. Um auditório de 400 lugares, tinha muitos casais ali. E muitas mulheres sozinhas, sem os companheiros, né? E naquele momento eu fiz uma pergunta para os homens, eu falei, por que a gente, na hora que a gente trabalha, a gente tem um botão da produtividade, da eficiência, ligadíssimos. A gente não deixa escapar nada. A gente é o as da gestão. A gente consegue fazer boa gestão do tempo, das equipes, da rapidez do trabalho, da qualidade. Aí na hora que a gente chega em casa, a gente deixa de ser o CEO da porra toda e a gente vira aquele funcionário em aviso prévio, que o chefe precisa ficar dizendo para ele assim, ó, você ainda não está fora da empresa não, ainda tem trabalho para você, sacou? Então a gente chega em casa, o botão da produtividade, que faz a gente acumular cargos, poderes, etc., ele é entregue para a mulher, porque a gestão do lar e da vida patriarcalmente é feminino. Então a Uhum. nossa fala para essas mulheres é assim, mas é só você me pedir. E acontece que é isso, o A gente não esforço quer pedir mental de para pedir. dividir o que é meu e o que é seu. Isso, por que tem que ser meu? Por que você também não pode fazer propostas da gestão da vida? Que eu vou adorar escutar suas propostas. Posso aceitar, posso não aceitar, assim como você, se a gente está junto nessa funça aqui de gerar uma rotina, né, que sirva para nós como casal, para cada um individualmente, para os nossos filhos, para o desenvolvimento dos nossos filhos. Então, esse é um debate que está muito forte junto com a paternidade. Assim, vamos sim viver a experiência da beleza desse contato com as crianças e a gente ser envolvido por esse amor e ser transformado pela beleza desse vínculo. Uhum. Mas que a Mas gente não faça isso onerando uma mulher. deixa eu insistir na pergunta. Você recebe muitos homens com sofrimento querendo participar mais e não Sim, o tempo conseguindo todo. por qualquer amarra? O Que tempo bom, todo. né, Lê? Que O tempo bom, todo. né? Porque isso é Que muito bom legal. também. Que bom! É porque eu estou tentando dar um. Ó, eu falei com o Lô antes de começar a ler, eu falei assim: vamos tentar dar um spin positivo em favor dos pais que querem. Sim, sim. Porque eu estou entendendo 1000% o sofrimento das famílias. Mas talvez tenha uma. E aí é legal existir psicólogos, né? As pessoas buscarem ajuda para facilitar a comunicação entre marido e mulher, de forma que essas coisas sejam melhor negociadas, esse plano de trabalho venha, porque de fato o homem é meio retardado, né? A gente tem hora que eu falo, Lu, diga, tell me what to do, porque o meu cérebro não, eu não estou tentando entender o que você quer. E a Mas gente esse aprende. retardamento, ele não é estrutural, ele é construído sócio-historicamente. Então, Entende? Não é que a gente é pouco vocacionado para isso, é porque a gente não é treinado. Porque quando a gente quis brincar de casinha, lá na Não deixava. infância, teve um homem falando com a gente assim, que bobagem é essa?
vai brincar de alguma coisa competitiva, vai jogar bola, vai mostrar sua força, desenvolver a sua delicadeza na construção de um brinquedo que compartilhe imaginariamente um lugar de poder numa família, porque quando você está ali com uma menina brincando de casinha, você está exercitando, ela fala assim, não é assim que eu quero. Aí ele fala, mas eu queria isso. Você está exercitando ali na brincadeira esse tipo de negociação, de lugares, de espaços de poder, né? Então, o menino que brinca de casinha, ele não, não vai virar viado, né? O medo é esse. Ele vai se transformar numa pessoa que vai conseguir conversar melhor sobre as coisas que ele quer e que ele não quer com as pessoas que habitem a mesma casinha que ele lá na frente. Seja uma república, um casamento, sabe? Não importa qual seja o arranjo. Então, tem muitos homens, sim, interessados em fazer. Mas eu dei uma ênfase nesses aspectos mais sócio-históricos, Léo e Lu, porque os homens chegam com muita vontade, com muito desejo de construir essa biografia paterna presente, dedicada e fundamental para o bebê, mas os entraves aparecem nas marcas patriarcais. Então, se a gente não toma consciência disso, esse afeto que eu começo essa biografia paterna tão cheio dele, ele se esvazia com o tempo. O afeto não pelo filho, mas pela função. Então eu desisto não do filho, mas eu desisto da função. Eu desisto de insistir naquilo, porque insistir na paternidade é insistir nessas negociações, insistir nessa desconstrução interna do que eu não sei fazer e preciso aprender, como vocês bem trouxeram no exemplo de vocês, né? E na hora que os filhos estão crescendo, acontece uma coisa, né, com essa paternidade mais presente, é que os filhos, eles ganham uma ousadia que as nossas gerações e as anteriores não tinham, que é de criticar as incoerências do pai e da mãe. Porque a gente não tinha essa liberdade para fazer isso. É verdade. Né? Então, esse amor, essa proximidade, essa intimidade lá na frente, você vai precisar, de fato, ter se desenvolvido criticamente, porque depois é o seu filho, a sua filha, que vai dizer assim, ó, isso aí é faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Que Né? legal. Teve um dia que um dos meus filhos falou assim, eu tive uma experiência na mesa do almoço, falou assim, eu tive uma experiência hoje na escola que me mostrou, pai, o tanto que você ainda é violento comigo. Porque você acha que você está pagando de bacana porque você é do grupo de homens, porque sou psicólogo da Fátima Bernardes, eu quero te mostrar o tanto que você já foi violento comigo. Olha. Uau. E ele veio falar. Falou, real oficial, vários momentos em que ele sentiu, porque eles tiveram uma conversa na escola sobre o que é autoritarismo, o que é estrutura de poder, não sei o que, não sei o que. Ele ligou os pontinhos dele lá e falou assim, meu pai. E aí eu disse, sabe o que eu disse para ele? Eu disse, Ravi, olha, você tem tanta razão que eu preciso te contar como eu me defino. Eu sou um autoritário em desconstrução. Porque eu sou filho do autoritarismo. Eu sou criado por pautas autoritárias. Então, se eu não presto atenção em mim, se eu ligo o piloto automático, o autoritário sai. Mas sai assim, frouxinho, facinho, daqui para ali. Então, eu sou um autoritário em desconstrução, filho. Você tem todo o direito de dizer isso sobre mim. Que bacana. E da gente poder reparar cenas em que você achar que eu fui violento. Já teve cena com o meu filho mais velho, que está com 15 anos, que ele falou comigo assim, eu não vou conversar com você nesse tom. Ah, que legal. Você abaixa a sua voz comigo. E na hora que você tiver decência para conversar comigo, você volte. Isso não é inversão de papéis. Não.
A gente escutava isso dos nossos pais, quando a gente gritava com eles, muitas vezes respondendo a uma prática autoritária, eles falaram, abaixe sua voz. Ele pode gritar com a gente não pode gritar com eles. Então, o meu filho estava dizendo, epa, você me ensinou outra coisa sobre a vida. Eu não vou entrar numa conversa com você desse jeito. Muito legal, muito legal. Então, essa experiência não é uma experiência só fofa. Ela é uma experiência de profunda transformação para o homem. Se o homem quiser mesmo esse negócio, ele vai ter que se desdobrar por dentro como nunca antes na sua história, porque nós, né, por essa construção que nós já desenhamos aqui, a gente não precisa fazer isso. A gente tem os louros da conquista né, das palmas, dos biscoitos no mundo, sem precisar fazer nenhum trabalho psíquico assim de delicadeza. Você pode ser aquele cara que dá murro na mesa, mas se você conquista a meta na empresa, você é o CEO, entendeu? Então, esse tipo de experiência micro afetiva, que você é pontuado ali, não, isso aí, não gostei disso que você fez, isso é uma experiência muito nova para nós. Então, esse lado da paternidade, a gente fica muito amedrontado. Mas ao mesmo lado é incrível, não é, Ale? Porque nos faz pensar, assim, o valor que você ensinou. Que na hora que ele vem e tenha coragem, porque assim, a gente não tinha coragem de falar. Não tinha. Na hora que ele respira e te fala o sentimento, eu fico vendo assim, como isso é nobre e bom, eles terem a coragem de se abrir e falar o que não gosta, com pedido, por favor, mude por mim, porque da forma que está, não está funcionando. E isso é incrível. E quando eles fazem isso, eles fazem porque eles não têm medo de perder o nosso amor ao criticar-nos. Exato. Porque esse era o medo que estava posto. Se você me criticar, eu vou te deixar. Se você usar... Então, a gente, para não perder o amor, a gente se calava. Então, aqui tem uma aposta nesse novo modelo de vínculo, que é assim, vamos combinar uma coisa? A gente é íntimo e parceiro o suficiente que um pode dizer as coisas que não estão legais para o outro. Para que possa evoluir. E isso não vai ter a ver com a perda do amor. A gente vai continuar se amando. Né? Ale, deixa eu contar 2 histórias, Lu, rapidinho, né? Porque a história tá tão gostosa. Ale, que obrigado por você ter compartilhado uma coisa de foro íntimo mesmo dos seus filhos. Eu vou fazer 2 histórias. A minha é sempre pro lado da frustração. A minha filha Bela, ela nasceu no dia 14 de novembro de 2013. Para quem não sabe, é fácil. É o dia que o Cruzeiro foi campeão brasileiro. Então, eu mais. Nasceu, vou contar por quê, rapidinho, deixa eu fazer uma pausa. Porque ele gritou tanto nessa barriga na noite anterior que no outro dia essa menina... induziu um parto, né? É uma forma natural de induzir parto em crianças a termo. Mas o que me frustrou muito ali foi assim, a Bela nasceu tipo uma hora dessa. A gente está gravando aqui 4 da tarde, de uma quinta-feira. E sexta, 15 de novembro, feriado nacional do Brasil. E aí eu mandei um e-mail para a universidade, eu era coordenador do programa de mestrado e doutorado da Unicid, trabalho lá ainda, mas eu era gestor, que eu mandei um e-mail para o reitor, para os pró-reitores, e avisei, falei para a vice-coordenadora, falei, olha, você pai hoje, a gente se vê alguns dias aí, foi o professor Luiz, que eu amo muito, me ligou, falou, cara, vai com Deus, vai dar tudo certo, é certo. Foi para o hospital, Bela nasceu, fiquei feliz e tudo. Eu fui informado que eu teria uma coisa chamada licença paternidade. E eu falei, ótimo, porque eu posso ficar tranquilo aqui no hospital com a Lu e eu vou poder ajudar naquele início básico das coisas mais fundamentais de um pai, que era de primeira viagem. Na segunda, eu fui informado que eram 5 dias corridos. E minha filha, eu falei, mas minha filha nasceu às 4 da tarde de quinta. Ele falou, conta a quinta sim, não importa a hora que nasceu. Aí eu falei, como é que... A gente voltou tipo domingo, segunda eu corri no cartório para registrar a Bela, porque o cartório do hospital estava fechado, que era feriado nacional. Terça-feira, eles esperavam que eu batesse cartão.
Eu fiquei puto pra caralho esse dia. Eu falei, gente, como que a legislação... E eu sou, olha, a gente trabalha numa comunidade acadêmica que tinha muito trabalho em casa, então a gente nem pode reclamar, né, Lu? Nosso ambiente de trabalho ainda é muito mais flexível do que a maioria das famílias. Eu falei, Lu, são 5 dias corridos. Então a gente pegou uma sexta, que era feriado nacional, sábado e domingo, segunda, ela nasceu quinta, meio que à noite, e na terça... Eu não consegui, sabe, fazer um mercado, aquela coisa. Aí até de ser pai mesmo, provedor. Tem hora que a legislação na CLT, até ali ela é patriarcal, né, Lê? Ela é muito patriarcal. Muito. Eu falei, cara, eu queria tanto estar ali, a Lu tá com um ponto na barriga, né? Eu só não posso amamentar, mas as outras funções... Eu queria, diferente de outras pessoas, talvez até que o bicho está pegando, é melhor ir para o trabalho e deixa o pau quebrar. Isso foi a primeira angústia de pai. Assim, eu já estreiei como pai muito bravo com o sistema, que eu falei, gente, isso tem que mudar, tem que ser 5 dias, sei lá, cara, 5 é muito pouco. Para quem não sabe, galera, é 5 dias corridos, e não importa a hora que seu filho nasce. Foi muito louco. E antes, depois eu queria que você comentasse a segunda, Lu, essa Lu vai lembrar, a gente estava em Ribeirão Preto, e a gente foi num congresso, e a gente foi tomar um chopp no Pinguim, né? Quem vai sim. Quem nunca? E o nosso voo era à noite, e a gente foi eu, a Lu e a Bela era bebê. E o metido aqui, o papai é pop, a Bela fez um cocôzinho lá e tudo. Falei, não, deixa que eu troco a fralda. Aí cheguei no... Fiquei bebendo que eu vou trocar a fralda. Mas a Lu amamentava mais, a Bela já andava, né, Lu? Ela estava no início de... Né, ainda não era desfraude. E eu peguei porque eu sempre peguei. E aí eu descobri uma segunda coisa inacreditável. Não tinha trocador no banheiro masculino. Aí, Ale, quem é meu seguidor lá do Facebook sabe que eu comprei uma briga disso muito foda. Aí eu cheguei pro cara e falei, moço, cadê o trocador? Aí ele olhou para mim e falou assim, tá no banheiro feminino. Tipo assim, chama a mulher que tá na mesa para trocar. Mãe. Aí eu virei para ele e falei assim, então, ela não tem mãe, cara. Ela perdeu a mãe. Como é que nós fazemos aqui agora? E eu sumi para lá com a Lu, e a Lu falando, tipo assim, o que está acontecendo com o Léo? E aí eu fiz uma confusão, o cara teve que esvaziar o banheiro feminino inteiro, eu entrar, trocar e voltar. E depois eu chamei o gerente e falei, pô, Pinguim, malandro, grande, né? Não pode ter aquele negócio, né? Agora, falei, banheiro de avião tem. E aí eu fui descobrir, eu botei isso no Facebook, mas contei essa historinha, e eu descobri que 90% dos banheiros masculinos do Brasil não tem um trocador de fralda para um pai ou deixar a mamãe tomando um chopinho calminha, ou pior, o pai poder sair com o filho sozinho. Que já aconteceu isso com a mãe tarefa, poder estar trabalhando. Né? Depois de mais velha, eu e a Bela, a gente tinha nossa sessão de namoro, eu e a Bela no Outback, enquanto a Lu dava aula na terça-noite. A Bela adorava ir para jantar com o pai. Ela falava, vai, papai, é tão bom, nós somos dois aqui comendo um bifinho, ela fazia uma firula, não comia nada e tal. E não mudou. Melhorou, né, Lu? Melhorou parcialmente. Mas isso reforça. Eu jamais imaginei que você ia tocar nesse assunto da sociedade patriarcal. E isso tudo me mostra uma coisa maluca. E outros países já evoluíram isso muito bem. Você vai nos Estados Unidos, todos os banheiros masculinos têm um trocadorzinho. Aeroporto, né, Lu? Aeroporto. Uma vez no aeroporto de Congonhas, Alexandre, eu cheguei com a Bela, a Lu louca para fazer xixi, eu falei, vai para um, eu vou para o outro. Eu fui trocar a fraldinha da Bela, tinha um agente da Gol usando o trocador de fralda como prancheta. Aí eu ponho no colo, assim, no banheiro masculino, né, aquela coisa de banheiro masculino horrorosa. Eu falei, cara, aí eu tive que levantar. Eu falei, tira essa prancheta daí que eu vou trocar. Então, assim, o trocador de fralda do banheiro masculino é uma prancheta. Isso tudo reforça tudo que você está falando, né? Tira os homens, a sociedade não está armada para pais que querem fazer... É estranho quando chega um pai num bar e está ali com o filho. Isso me incomoda, mas isso me incomoda demais. Pois olha que coisa. O que se faz na prancheta? O que se faz na prancheta? Trabalho. Então, o que é cuidado, o que é posto para ser uma experiência de cuidado no campo masculino é transformado em trabalho. Isso é um sintoma da nossa... Virou uma mesa, né? Na verdade, virou uma mesa. Virou uma mesa.
Virou uma mesa. Era um agente da Gol, ele botou a E mala, sentou em cima e escreveu. e aí, assim, se a gente for para essa discussão, né, que você teve, no Pinguim, isso é seríssimo. Isso é Eu concordo. seríssimo porque, na hora em que os pais vivem essa dor, "Poxa, mas eu quero fazer". Você perguntou quais são as barreiras, né, que um pai, que quer fazer vive. Essa é uma delas, por exemplo. Você tem um mundo de porque o símbolo sutil que está por trás desse ato é assim: você não deveria estar fazendo isso. É isso, Esse não isso. deveria ser o seu lugar. É. Então, você recebe do mundo o tempo inteiro essa fica a dica, Informação. fica a Fica a dica. dica, para de fazer. Para de fazer, entrega para uma mulher fazer e vai cuidar da sua vida. E o tempo inteiro o homem vive essa, e quando a gente insiste, fala: "Não, eu que quero fazer", você vira o radical, o Uhum, extremista, o estranho, o uhum, esquisito, que é o uhum, destino de todo mundo que uhum, assume uma postura contracultural em qualquer ponto da vida, Uhum. em qualquer experiência da vida. Vai ter a galera porque o que é o radical? O radical é aquela pessoa que não consegue, eh, que a vida aconteça de boa, ele precisa dar um grito para aquilo virar uma pauta de discussão. uhum. Porque senão não acontece. Se você chegasse lá e falasse assim: "Por gentileza, você pode levar para sua gerência, que não tem", ele não levaria para o gerente. Não. Mm-mm. Se ele levasse para o gerente poderia falar: "Ah, sei É lá, 1 milhão. estranho, 1 milhão, não vamos, não perdão, não vale o custo de uma obra, e o Uhum. que vai gastar, a firula toda". Então, eh, às vezes, as posturas contraculturais, elas têm gritos, e a gente precisa entender que esse grito é um chamamento de transformação social, né. Uhum, Uhum. Então, por exemplo, quando na família, um outro tipo de impedimento para o homem ser o pai que ele quer ser, eh, a mãe do homem chega para ele e fala assim: "Meu filho, eh aqui na sua casa você deixa a sua mulher muito folgada. Ela não deveria fazer só isso não. Eu acho que você precisa conversar melhor essas coisas com ela, porque você está ficando muito cansado, meu filho". É a frase que eu mais escuto, não da minha sogra, tadinha, mas a minha mãe, Ale, é daquelas assim: "O Léo tá cansado, A o minha Léo sogra trabalhou". faz isso. A Aí minha eu sogra tem Então dó de mim. minha mãe, eu falo: É muito "Mãe, louco eu isso. então também". veja, isso a gente aprendeu isso, a gente reproduz, né. É, É, aquilo que Então minha mãe sempre ri, que eu falo: "Mãe, eu também estou, trabalhamos juntos, é que ela deu uma sim, caneta no sim. mesmo horário". Aí ela Isso, ri, né. exatamente. Então veja, são muitos impedimentos. O cara tem que querer muito, entende, tem. gente? Ele O briga cara tem demais. que querer muito, para Tem. ele conseguir afirmar o desejo dele dessa paternidade bem exercida, né. O, Por isso é o, que é bom a gente se reunir com outros homens que estão também fazendo esse caminho, porque a gente começa, a se fortalecer nessa Perfeito. identidade e entender que a gente não tá fazendo uma coisa muito, sabe, estrambótica, estratosférica, extraordinária, a gente só está querendo participar, do que é a nossa responsabilidade, mas também, vivendo uma intensidade nesse vínculo, que não nos foi oferecido como possibilidade nas gerações anteriores. A gente está querendo, está curtindo, está gostando de fazer, né, e tem momentos em que isso, extenua, e a gente vai entender o que que isso sabe, tem muitos pais, Léo, assim, desses, pais muito bacanas mesmo, que vivem uma circunstância, e eles vêm falar disso no grupo. Eles ficam desempregados, a mulher é quem banca as contas da casa, então eles ficam em casa com os filhos. E eles dizem assim: "Na hora em que isso acontece, eu entendo o que é que as mulheres dizem sobre a invisibilidade social, porque os amigos somem, eu fico invisível para o mundo".
Eu perco essa importância, porque eu não estou naquele lugar de poder em que eu estava acostumado. A pessoa liga para mim para querer conversar e eu tô dando almoço para os meus filhos. E se eu falo só um minutinho que eu tô dando almoço para os meus filhos. Tem amigos de homens que não conseguem conviver com uma frase Não, dessa não e que consegue mesmo. vão deixar esse amigo. Esse amigo vai ser abandonado, porque não é possível isso. Ô, Então, temos assim um monte de coisas que a gente está mudando ao temos. mesmo tempo, quando a gente assume essa paternidade responsável. Olha, a gente nem tinha colocado isso na pauta, eu nem ia falar sobre isso. Mas, assim, eu nunca abandonei meu trabalho depois que eu fui mãe. Eu sou professora acadêmica e eu vejo muitas. Eu falo meninas, né? Mulheres chegando na casa dos 30, querendo manter o estudo, fazer doutorado, ou virar professoras e chegando na maternidade. E elas, muitas escrevem para mim assim: ai, Lúcia, devia falar mais, por que você dá conta, o papel da mulher, e fazer um papel meio feminista. E eu nunca consegui, apesar de achar que eu sou uma mulher que grita pelos direitos das mulheres, eu acho também um outro lado muito injusto. Eu falo com o Léo assim, eu não consigo ser uma portadora de voz desse movimento, porque eu acho que deveria ter o mesmo movimento para o lado masculino. Porque ao mesmo tempo que nós queremos direitos iguais de salários, de reconhecimento, de entender que tem hora que a gente realmente talvez pode cair a produtividade por um filho doente, o homem também, ele gostaria de estar presente numa doença de um filho e a produtividade dele falar assim, olha, hoje eu não vou trabalhar porque eu vou... Ele não quer levar meu filho no hospital. E tem muita Isso. empresa que não entende o homem ligar falando, eu vou levar meu filho no hospital. E a empresa devolve assim, mas cadê a mãe, né? Não é a mãe que vai levar? E eu brinco aqui em casa assim, quem cuida das crianças em nível de saúde é o Léo. O Léo tá fora. Meu filho pareceu ter uma crise de asma. Eu fico doida aqui em casa, porque é ele que faz essa parte para mim. E eu tive conforto de deixar e me ausentar, porque eu confio no que ele faz. E assim, eu vejo o quanto que é difícil quando eu preciso que ele faça a visão dos outros para ele. Foi exatamente o que você falou. Então, quando eu vejo muito movimento extremo para o lado da mulher da conquista, eu apoio, mas eu também gostaria de ver o mesmo dos homens gritando o espaço deles naquilo que eles também querem. Porque se as mulheres também querem prover, as que querem. Os homens, os que querem, eles também queriam deixar de ser menos provedores, é a minha visão, para poder realmente assumir aquilo que demanda tempo. Na hora que você falou um pouquinho sobre de não só pegar a parte linda, né, de também fazer estar em casa, estar presente, é cansativo também você trabalhar o dia inteiro e em casa pegar na labuta, né? E Sim. fazer a parte. Então, eu também eu tenho compaixão também de falar assim, poxa, ele também trabalhou o dia inteiro, nós também estamos cansadas como mulheres, mas se a sociedade não aceita a divisão de tarefas, porque o homem quer fazer, mas também muitas vezes, não sempre, também não dá o espaço da sociedade de o permitir por visões, julgamentos, e é duro o julgamento, na minha visão. Eu acho que são duas dimensões que você está trazendo muito interessantes, que são complementares. Uma é a micro, né, o que acontece dentro de casa e as negociações que um casal faz. Uhum. Hoje eu estou fora de combate, leva aí. Hoje eu estou precisando me concentrar na entrega de um projeto, seja eu, um homem ou a mulher. Quando o casal está bem alinhado e consegue operar com flexibilidade, esse tipo de acordo funciona, Muito. né? Agora, do ponto de vista assim, se a gente for pensar em evidências, que são as coisas que vocês trazem sobre a vida, né? Nos mais diversos aspectos, vocês sustentam eh, essa, essa premissa. A gente for pensar em evidência, assim, a sociedade brasileira está estruturada em cima de uma figura de homem e de pai que não deseja assumir, né? Então, a luta ainda é para que o homem descubra o prazer nisso, descubra a beleza Uhum, nisso, uhum, né? Por isso é que a gente gosta uhum. quando aparecem pessoas que usam desse seu lugar de privilégio para poder mudar o mundo. Então, quando você tem dentro de uma empresa, não o pai no chão da fábrica, mas quando um CEO, um diretor de uma empresa,
o diretor da escola, não o pai adolescente dentro da sala de aula, mas chega e fala: eu preciso estar com meu filho por qualquer motivo. Muito legal. Esse cara está aproveitando do lugar de poder dele para fazer transformação social. E Vai daí, fechar e vai todo mundo virar um terremoto ali. Mas como assim? Como é que é? Então, quer dizer que... como é isso? Né? Então, a gente realmente precisa mesmo de homens com espaços de poder legitimados na sociedade para vir contar isso. Legal. Né, para falar dessa experiência e falar assim, isso aqui é uma coisa muito legal. E né, o que são espaços de poder? Não é só ser o CEO, não. Quando tem uma pessoa que tem uma influência cultural vir falar de paternidade, né, por exemplo, Marcelo D2, há uns 20 anos atrás, compôs uma música que era assim: eu me desenvolvo e evoluo com meu filho. E aí vinha um filho dele adolescente e cantava: eu me desenvolvo e evoluo com meu pai. E essa música era um rap. E o Marcelo D2 era tido pelas famílias tradicionais brasileiras como um maconheiro. Isso. Então, na hora que você tem essa figura falando disso, você provoca uma discussão importante, uma né? discussão, um tremelique aí. Então a gente precisa... Desconforto, né? Gera desconforto nas pessoas. Pelo menos um estranhamento. Você, opa, esse cara é pai. Ele gosta desse, ele exerce isso. Nunca esperei isso deste cara. Como Nunca assim, né? imaginei que ele pudesse ser um pai, né? Legal. Porque na minha cabeça maconheiro é vagabundo, né? O que será que acontece então? Deixa eu entender melhor. Então esse lugar, né, de quem tem influência, de falar disso. E aí nós estamos falando de quem pode chegar para os amigos, assim, não precisa ser um influencer, Instagrammer com milhões de seguidores, mas assim, você tá ali na sua turma de amigos e fala assim: pessoal, não vou poder ir para o futebol hoje porque meu filho está doente, eu vou cuidar dele. Não vou no jogo hoje, porque eu não vou no jogo do Cruzeiro hoje porque a Lu vai sair com as amigas, a gente não tem com quem deixar a Bela. Pavor, horror, como assim? A Lu sabe o tanto que você ama o Cruzeiro, como é que a Lu marcou uma saída justo no dia? Assim, na hora que a gente faz esse tipo de coisa, tem coisas acontecendo. E aí também está falando que a experiência de estar com a Bela em casa não quer dizer que você não gostaria de estar no campo, que você não estaria lá junto com os amigos, vibrando, torcendo, mas tem alguma coisa na experiência de cuidado com a Bela que toca o seu coração com a mesma magnitude, entende? E que ali você fez uma escolha. E que a vida tem momentos, sim, que são escolhas dolorosíssimas, dificílimas, que a gente sofre e que a gente também merece um abraço por ter feito escolhas que a gente não queria fazer. Então, tá tudo bem, mas então eu gosto desse movimento que está acontecendo, dessas pessoas conversando sobre paternidade de outras formas, sabe? Falando disso. E sempre tem alguém atento, né, Ale? Eu percebo quando essas situações cotidianas, igual você falou, acontecem, eu percebo que tem sempre alguém atento e fala assim. Um dia a gente escutou umas frases soltas assim: eu percebo que vocês dois não largam. Por exemplo, a gente pode estar num churrasco que vocês estão correndo atrás das crianças, ou até pessoas observando, assim, coisas que, olha, eu nunca tinha observado. E você vai transformando. E você vai transformando devagarzinho. Isso aí. É um trabalho de formiguinha, entendeu? É um trabalho de formiguinha. Aos pouquinhos, a gente vai deixando uma mensagem que é diferente. É diferente. Ô Lu e Ale, para a gente caminhar para o final, putz, cara, que papo bom. Depois você manda vamos conversar de perto. Deve ser muito bom conversar com você. Muito obrigado.
na mesa, com um café gostoso, porque mineiros, né, Café com Ale? queijo. Sem café e pão de queijo não há felicidade, certo? Não há Não, alegria nesse mundo. você também é de Belo Horizonte, como nós dois. Eu Também falo de com o Belo Léo. Horizonte. Não tem coisa melhor do que ir para casa da minha sogra, sentar na mini mesa da cozinha e comer um bolo inteiro com uma garrafa de café. Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Sabe o que eu lamento dessa história toda, Ale? É que o filho perde, mas quem perde é o pai. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Não poder estar próximo dos filhos é uma perda de oportunidade de receber um amor que não é o mesmo amor que eu tenho pela minha mãe. Né? Então, eu sempre falo assim, o amor que eu tenho pelos meus filhos é diferente do amor que eu tenho pela minha esposa e diferente que eu tive pelos meus pais. E o pai que não está enxergando isso, talvez ele não está enxergando mesmo, ele não é pai malvadão, né? Porque também era isso que eu queria chegar agora. Ele está perdendo uma oportunidade muito foda de receber o cheiro do bolo, que o Bea já falou. Isso. O cheiro do bolo, do menino olhar e ele sorrir, do menino, da mamãe sair e ele não perceber a ausência da mãe, porque tanto faz estar com a mãe ou com o pai. Então, assim, esse chamado de provocação e o podcast, eu falei assim, putz, deu quase tudo errado para a gente não gravar esse podcast. Eu tive problemas da família, depois você, e eu falei, vai ter que sair de qualquer jeito, porque eu espero que o podcast atinja algumas pessoas e toquem outras, de qualquer forma, para que essa conversa de desconforto, que o melhor seria na forma de formiguinha mesmo, que ela cause desconforto de algumas pessoas, porque eu acho que, na verdade, quem está perdendo é o pai. Entendeu? O filho sofre pra caramba. Eu me odiaria se eu estivesse perdendo a oportunidade. E eu estou muito feliz dentro das minhas limitações. Eu não sou um cara perfeito, longe disso. Nem quero botar esse retrato dentro de mim. Mas quase todo dia eu durmo e falo assim, cara, foi foda. Foi muito bom, foi muito bom. Eu gosto de dormir com os meus filhos na cama, entendeu? Mas Eu também, burro. eu amo isso. E vou te dar um spoiler bom, vou te contar um spoiler bom. Um dia, não tem nem um mês, foi um pouquinho antes da gente viajar de férias, o Luan, meu filho mais velho de 15 anos, chegou com o olho cheio d'água para mim e falou: "Pai, tem muito tempo que você não me coloca para dormir". Aí eu falei porque, né, já tá maior do que eu, com a voz mais grossa do que a minha, entende? Então, eu falei: "É mesmo, né, filho? Espera aí que eu vou colocar os outros 2 primeiro, que todo dia eu coloco os outros 2 para dormir com história, etc". E eu falei: "Você quer que eu leia história?" Ele falou: "Quero". Que legal. E ele escolheu, e nós lemos história, conversamos. Então, a conexão, assim, a gente teve muitas conversas nas férias, eu e os 3, sobre como teve um momento, sobretudo, que nós estávamos os 4 no mar, e ali uma onda, outra onda, outra onda, acho que rolou ali um clima e eles começaram a contar coisas que eles gostariam que a gente fizesse juntos ainda na vida. Que legal. Demais. Que cenas, né, porque aquela cena estava muito bonita, né, e, poxa, a gente tem outras cenas como essa que a gente pode fazer na vida. E a gente começou um exercício de imaginação ali, para a gente imaginar futuros para a nossa história. E então, a conexão que a gente cria com os nossos filhos, na primeira infância, por exemplo, ela perdura se a gente continuar na função, se a gente achar que, já os 10 primeiros anos já. Eu estava falando ontem com um amigo, que ele me chamou para um trabalho, eu falei: "Não posso porque é aniversário do meu filho". E ele falou comigo: "Olha, você me deu um toque
porque eu já estou com os filhos, ele tem os filhos 10 anos a mais que os meus, deles já são adultos, já está caminhando para ser avô. E aí, ele falou assim, talvez o fato deles terem adultecido me faça não dar mais a mesma importância para o aniversário deles. E aí eu fiquei pensando nisso, porque a gente já botou eles no sistema, né, eles vão, já que eles já estão adultos e trabalhando nessa aceleração, eles vão entender que eu não posso mesmo deixar de trabalhar no aniversário deles. Por que a gente podia quando eles tinham 1 ano? Por que a gente podia parar um dia para celebrar a vida deles? E nesse dia especial, todo mundo, não importa a idade, parece que volta um pouco ser criança, né? De Sim, querer as claro. pessoas por perto. Claro. Então, quando a gente cria essa conexão, a gente quer mais, porque a gente se transforma através dela, né. Tem um autor chamado Andrew Solomon, que é um gênio do nosso tempo, assim, que trabalha com essa coisa da relação entre pais e filhos. Ele diz assim: "Nossos filhos são nossos mestres, porque eles nos conduzem para lugares da vida que a gente não iria". E tem um pedaço do desenvolvimento, que a pessoa que não tem filhos, e é um direito legitimíssimo, nós não estamos aqui dizendo que todo mundo Concordo. tem que ser pai e mãe, a pessoa que não quis, decidiu não ter filhos ou não pôde, por qualquer variável, vai precisar construir outras vias para se desenvolver da forma como Um filho essa desenvolve. vinculação, com o filho permite, né. Uhum. Porque eles levam a gente para lugares muito profundos. Maravilhoso. Eu tenho a mania de dizer, eu creio, né? Não é todo mundo que é religioso, mas eu acredito muito em Deus. Eu falo que a percepção de ter sido, eu sei que é dia dos pais, mas a gente está falando, né, do filho. Eu sempre falo para todas as, hoje eu falo as minhas alunas, né, que são as pessoas que estão engravidando perto de mim, que a sensação de ter um filho no braço é a sensação de poder tocar em Deus. Eu sempre senti isso, porque é tão transformador aquilo que você fica assim. Você se sente grato a cada cheiro, toque, pele. É uma sensação, para mim, tão grata, tão. Que o Léo brinca, assim, que você começa a entender por que um pai mata, por que um pai agride, porque aquilo nasce e é tão forte. E aí você falou, te transforma todo dia em algo diferente. É enlouquecedor, né? Legal. Lu, vamos encerrar? Vamos sim. Ale, eu não tenho palavras e eu tenho que agradecer a nossa turma que segue a gente no Instagram por ter escolhido você. E você foi a nossa primeira escolha, tá, Ale? Eu fui chamando todo mundo, não aconteceu isso, tá? Eles queriam que chamasse Rodrigo Hilbert. Eu falei, mas por que eu vou botar o Rodrigo Hilbert aqui? Falei, o cara vai aprender a fazer caverna aqui. Olha, muito obrigado, foi incrível. Depois eu quero o link desse grupo eu te mando. E só para a gente terminar, assim, o Rodrigo Hilbert é um amor, gente. Eu tive no programa dele e não é nada disso que falam dele, sabe? Ele é um cara super comum e normal. Lindo de morrer, né, para começar. Não, é esse o ponto que eu falei, eu fiquei com medo. Lindo de doer. Mas, assim, a gente conversou no programa justamente sobre a humanidade que está em nós. Então, o Rodrigo é uma coisa maravilhosa. Legal. Mas é isso, tocando a palavra do Rodrigo, as pessoas falam demais, porque eu não sei o que eu enxergo. Porque ele tem coragem de fazer o que ele quer fazer. Né? E fica parecendo que é extraordinário o que ele faz, principalmente falando para o lado paternidade que a gente está falando aqui. É muito legal ver um cara, igual você falou, lindo, que o povo admira, e além de tudo, é que as pessoas falam, além de tudo, ele é um excelente pai, um excelente marido, e essa é a beleza de ser tocado, que você falou, de deixar falar assim, uma pessoa que talvez não tinha um estereotipo só porque é bonitão, podia estar curtindo a vida, outras coisas assim, os valores, e deixar transparecer um valor tão puro que toca as pessoas. E por mais que as pessoas façam piada, as pessoas estão sendo tocadas, sim, de querer um pouquinho de ser. Isso aí. Legal. Isso aí. Alexandre, onde a gente pode te encontrar? Que a gente gosta sempre de botar aqui para as pessoas conhecerem você mais próximo. Olha,
Eu tô no Instagram, @AlexandreCoimbraAmaral. Nos meus livros, né, tem 3 livros publicados pela editora Planeta. O primeiro se chama Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise, o segundo se chama Exaustão no Topo da Montanha, e o terceiro, publicado há um mês, se chama De Olha, Mãos Dadas, em parceria com Cláudio Tebas. que legal. Também eu estou no LinkedIn, @AlexandreCoimbraAmaral também, no Facebook, mas eu confesso que o Facebook anda meio Tá só bom. espelhando o Instagram, assim. Isso, Todos No, nós. no YouTube, o Twitter, eu tive um dia e publiquei meia dúzia de tweets e não gosto do Twitter, eu acho uma rede muito odienta, assim. isso. E aí eu preferi usar minha energia para outras coisas. Então, para a gente conversar sobre esses temas, né, sobre família, saúde mental, maternidade, paternidade, nascimento, morte, as coisas da vida, doença, aí é o Instagram mesmo. Eu estou sempre conversando com as pessoas, abrindo caixinha de pergunta e por aí vai. Legal. Maravilha. Querida Lu, eu quase que eu te falar, eu espero sexta-feira estar com você. Onde eu te encontro, Lu? Onde o pessoal te encontra aí nas redes sociais? Vocês me encontram aqui no PBcast e também no Instagram, no Ciula_Costa. Pessoal, vocês me encontram lá no Instagram, Leo_Costa_PBE, aqui no PBcast, né, no nosso canal do YouTube, e lá no Twitter, que eu chamo graciosamente da Cracolândia das redes sociais. Eu amei! É a Cracolândia ali. Eu amei, tá? Ali é a Cracolândia. @LCOS3060. Ale, muito obrigado para todo mundo que está acompanhando o nosso podcast. Feliz Dia dos Pais, que vocês tenham um dia de muito amor, mas principalmente de muita reflexão. E, como o Ale falou, é um exercício para a gente nos tornar pais melhores, para cuidar do nosso bem maior, que são nossos filhos. Então, muito obrigado para todo mundo aí. Até a próxima. Antes de terminar, eu gostaria, como a única mulher do grupo, dar Feliz Dia dos Pais para vocês dois e agradecer muito, muito as palavras, tanto do Léo como do Alexandre. Eu fico realmente, o Léo sabe disso, o quanto que eu fico encantada quando vejo pais falando com tanta doçura, igual vocês dois falam. Então, eu queria agradecer, eu espero que vocês toquem bastante pessoas. Eu queria, em especial, dar Feliz Dia dos Pais em público para o nosso querido Papai Léo, que sabe o quanto que a gente admira, o quanto que ele resgatou tanta coisa boa dentro de mim do que é a figura paterna. Então, assim, eu brinco que é o Papai Léo mesmo, das crianças, da Lu e de todos nós, e agradecer muito. Feliz Dia dos Pais para vocês. Obrigado, um beijo para todo mundo. Até a próxima. Obrigado. Beijo, querida Lê.